Olha, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o shintoísmo, o budismo e da culinária japonesa, né? Bora lá? A religião mais antiga dos japoneses é o shintoísmo. Apesar de não possuir um fundador, uma doutrina, um livro sagrado, determinadas práticas e valores são comuns ao shintoísmo, como o culto às forças da natureza, aos ancestrais e algumas divindades, principalmente ao Amaterasu, a deusa do sol, e a crença em espíritos divinos, conhecidos como kami, que podem habitar tudo que existe. Por fim, a simplicidade, a purificação do corpo e da alma e o respeito pela vida são importantes valores para o shintoísmo. Com a chegada do budismo ao Japão no século VI, a importância do shintoísmo foi muito reduzida, apesar de não desaparecer. Aos poucos foi crescendo o número de adeptos do budismo. No século VIII, o budismo se expandiu mais ainda graças à influência de monges budistas no governo. Esses monges também foram responsáveis pela introdução do papel no Japão no século VII. Mas os japoneses sofisticaram a produção em relação à técnica que o chinês Tsai Lun havia inventado no século I, utilizando 3 plantas tradicionais. Tem armadura e armas de um samurai no Museu Britânico de Londres. O shintoísmo, palavra shinto, significa caminho dos deuses. Fica de olho aí, né? Tem minhas imagens do Japão. Através da visão de uma menina de 7 anos, você conhecerá vários aspectos da cultura japonesa. Buda, 16 metros de altura, construído na cidade de Todaiji, na cidade de Nara, no Japão, né? Desde muito tempo, a base da comida japonesa tem sido o arroz. O cereal chegou a ser usado como moeda para pagar impostos e salários. A riqueza de um homem se media pela quantidade de arroz que ele podia produzir. O arroz é tão importante na história do Japão que as principais festas tradicionais ocorrem nos períodos de plantio e colheita. Até hoje é realizada no Palácio Imperial Japonês uma cerimônia de agradecimento pela boa colheita. O fim do ano é marcado pela feitura do bolinho de arroz, o mochi, comido logo no primeiro dia do ano seguinte. Outro alimento típico do Japão é o peixe. Apesar de ser o povo que mais come peixe no mundo, durante séculos os japoneses não comeram peixe fresco. Era salgado ou transformado numa pasta para preservar uma grande quantidade de pescados, né? Tem o mochi e o sashimi também, né? Sushi e o sashimi. O sashimi e o sushi são pratos típicos da culinária japonesa, né? E muito populares aqui hoje no Brasil. Eu, inclusive, adoro, gosto mais do sashimi do que do sushi, apesar que o sushi também é muito gostoso quando você põe os molhinhos lá que eles fazem, né? Em 2008, vários eventos comemorativos lembraram os 100 anos da imigração japonesa do Brasil. Em 18 de junho de 1908, chegou ao Brasil o navio Kasatomaru, que aportou no litoral do estado de São Paulo, trazendo os primeiros japoneses. Na sua cidade, há cidadãos de origem japonesa? Aí, será? No início do século XX, outros navios vieram do Japão para o Brasil, né? Este é o Seatomaru, que desembarcou no porto da cidade de Santos em 1917. Nele, os imigrantes tiveram aulas de língua portuguesa durante a viagem. Então, isso aí. Isso é um pouco, né, da história do nosso país, da história também dos japoneses, das religiões japonesas e da culinária japonesa. Hasta la vista, babies, até a próxima.